agora ouvir a voz do Senhor, a mensagem da sua parte nesta noite, abrindo a Bíblia no livro dos Juízes, irmãos. Nós voltamos aos Juízes, no capítulo de número 17. Livro dos Juízes, capítulo de número 17. Nós terminamos, há 2 domingos atrás, a história do juiz Sansão. E nós terminamos no livro dos Juízes a história sobre os juízes. O que nós encontraremos agora, a partir do versículo 17, do capítulo 17, melhor dizendo, até o capítulo 21, é um apêndice no livro dos Juízes. A história dos juízes, no livro dos Juízes, tem fim com a história de Sansão. Sansão é o último juiz no livro dos Juízes. Esses capítulos finais, eles são um apêndice do autor no livro. Eles não tratam propriamente dos juízes. Você verá que do capítulo 17 até o capítulo 21 não falará de juízes, de nenhum juiz. Mas eles demonstrarão qual era o estado espiritual de Israel no tempo dos juízes. A ideia do autor de Juízes é preparar-nos e os leitores da época para a época dos reis. A ideia é: Israel precisava de um rei. Daí então que depois no livro de Juízes vem o livro de Samuel, onde os reis, o primeiro rei é ungido com Samuel, o rei Saul. Então a ideia do autor de Juízes é terminar com esses apêndices, com 2 histórias que nós veremos, preparar o campo para os reis, mostrando que Israel não fora bem sucedido, embora Deus atuou através dos juízes, mas os próprios juízes, como nós vimos, eram falhos, e isso não resolveu o problema espiritual de Israel. E então Deus prepara o campo para a vinda dos reis, dos quais o rei dos reis vive, da raiz de Davi, e ele sim faria justiça por ele, e governaria eternamente, como governa para sempre. Mas vamos ver isso. Livro dos Juízes, capítulo de número 17. Os irmãos acompanhem a leitura que nós realizaremos aí de parte desse capítulo, ok? Nós não veremos o capítulo todo. Nós veremos do versículo 1 até o versículo de número 13. Acompanhe comigo a leitura do texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu não devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Orives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e segue por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem.
e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Vamos ver, vamos orar? Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra, Pai, que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Ó Pai, que à medida que nós expomos o texto da Sagrada Escritura, que nós vejamos como Israel se distanciou da verdadeira adoração ao Senhor, e que o Espírito Santo nos advirta, ó Deus, de como nós não devemos fazer, e nos comande, nos guie pelo caminho certo, a adorar corretamente o único Deus vivo e verdadeiro. Ó Pai, opere em nós, ó Deus, que nós saímos daqui diferentes, ó Pai, segundo o seu poder e sua graça. Em nome de Cristo nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, esses capítulos finais, por assim dizer, essas duas histórias que nós veremos, tanto essa história de Mica, como nós veremos posteriormente, se Deus nos permitir, a história da migração dos danitas. A tribo de Dan, ela vai migrar da região que ela está e não se estabelecera para outra região. Nós veremos essas duas histórias. Elas são de fato, como nós falamos anteriormente, um apêndice ao livro dos Juízes. Há muitas coisas aqui que nos levam a entender esses últimos capítulos, do 17 ao 21, como apêndices. Vamos a algumas delas. A primeira coisa é que as histórias que estão contidas, narradas, do capítulo 17 ao 21, não tem nada a ver com as histórias posteriores. Não tem uma ligação direta. Por exemplo, você não vê aqui, por exemplo, o mesmo ciclo que nós vimos em todos os capítulos ou todas as histórias dos juízes no livro. Israel voltou a pecar, e então Deus levantou um inimigo, e eles clamaram a Deus, e Deus levantou um juiz libertador. Você não vê mais isso. Você não vai mais encontrar isso aqui. Ou seja, esta associação direta com as histórias que precederam já não existe mais. Então já torna esses últimos capítulos, Cláudio, diferentes dos anteriores. Outra coisa também é que nós começamos a ver aqui a necessidade de um rei. Será repetido por algumas vezes nesses últimos capítulos de Juízes que Israel não tinha rei. E é interessante que o autor coloca esta informação, porque o autor provavelmente escreveu na época da monarquia. O autor de Juízes, que não se sabe muito bem quem foi o autor do livro, em última instância nós sabemos, o Espírito Santo, que é aquele que inspira os autores bíblicos. Mas o autor, causa secundária do livro, nós não sabemos quem. Mas a ideia é de que ele vivia na monarquia, e ele está explicando aos seus leitores que as coisas eram daquele jeito, porque naquele tempo não havia rei, como havia na época do autor. Então os leitores dizem, olha, era uma confusão, porque naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que bem entendia. Então você já vê a diferença dos textos anteriores, com essa informação nova que é repetida nos últimos capítulos. É interessante também que alguns historiadores, alguns estudiosos do livro dos Juízes, como de toda a Bíblia, creem que esses apêndices, essas histórias que aqui estão, elas aconteceram não depois de Sansão. Por isso são apêndices, porque não correspondem diretamente ao contexto anterior. Mas essas histórias podem ter acontecido no final do livro de Josué. Tanto que no capítulo 19, na história que vai do capítulo 19 ao 21, que é da migração dos danitas, a pessoa de Finéias, que era da família de Arão, sacerdote, levita, ele é encontrado aqui. Mas só que ele teve a sua existência no fim de Josué e início de Juízes. Então veja, a ideia é de que esses últimos capítulos não funcionam cronologicamente. Eles estão aqui por uma questão de temática, assim como nós temos visto no livro de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós vimos que Lucas não escreve de forma cronológica, mas está preocupado com a temática. O livro dos Juízes, esses últimos capítulos, está preocupado com a temática, ou seja, mostrar a degradação, a corrupção moral e espiritual de Israel nos dias de Juízes, para que então dê entrada à necessidade de um rei. E aí vem o livro de Samuel, o livro dos reis.
Justamente por isso esses apêndices se encontram aqui. Mas cronologicamente, o melhor lugar de se colocar essas histórias é no final do livro de Josué e início do livro de Juízes. Cronologicamente elas deveriam estar lá, mas estão ali por uma questão temática, ok? Mas vamos ao texto de Juízes. Olha como começa o texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Efraim ficava no centro-sul de Canaã, ok? Centro-sul de Canaã, com referência a Jerusalém ficava ao noroeste de Jerusalém, porque Jerusalém estava embaixo e Efraim estava aqui, né? Para vocês aí, Jerusalém aqui, as regiões montanhosas de Efraim aqui, então noroeste de Jerusalém, ok? Mas em relação a Canaã, centro-sul de Canaã, ok? Da região toda. E existia um homem lá que chamava Mica. É interessante que o nome Mica é um nome bonito. O nome Mica significa quem é como Yahvé. Quem é igual a Yahvé. E é interessante que esse mesmo homem que tem esse nome, que coloca Deus acima de todos os deuses, perguntando quem é como Yahvé, é um homem que faz uma estátua, uma imagem de fundição. Ou seja, esse homem não honra o nome que tem. Porque o nome diz, ninguém há igual a Yahvé, mas este homem mesmo vai promover o culto a ídolos. Daí nós aprendemos que não adianta ter nome de crente, nome de personagens bíblicos, se a criança não foi ensinada no caminho no qual deve andar. Tem muitos pais que creem que é algo místico. Nasceu um filho, você coloca o nome de Abraão e pronto. Vai dar tudo certo, né? Coloca o nome de Davi, maravilha. Vai ser um dos magistrados, né? Grande. Nem sempre. Uma vez eu já disse aqui a vocês, uma vez eu vi um pastor falando, uma vez ele falou assim: vá na prisão, vá na cadeia e veja quantos Abraãos tem lá. Quantos Davis, quantos José, quantos Paulos, tem um monte. Então a ideia de que nome não faz pessoas. Este é Mica. Quem é como Yahvé do si? Mas ao mesmo tempo adora ídolos. Ok? Vamos lá. Veja só, este homem vive com a sua mãe. É o que nos dá a entender o texto. Olha aí. O qual disse a sua mãe. E aqui só uma parada rápida que é importante. Nós estamos dentro de um lar aqui. A história está acontecendo dentro do Dona de uma casa, Esdras e Zerubbabel. E é interessante isso, porque a outra história que começa no capítulo 19 vai falar sobre o levita e a sua concubina, que foi estuprada e morta, e nós veremos isso, e vai falar de uma guerra entre Israel. Dentro de Israel, as nações, as tribos de Israel vão se virar contra outra tribo de Israel, vão guerrear entre si. É interessante, ó. A primeira história desses apêndices fala de um lar. E a segunda história fala da nação. E não é à toa que está assim. Porque o problema da nação, o problema da sociedade começa no lar. A corrupção de Israel começa dentro de casa. Como é que uma sociedade se corrompe? Quando a família se corrompe. Por que os progressistas, chamados comumente entre nós, os esquerdistas, ateístas, eles tentam minar a família, tentando dar ao pai uma nova função que não é a dele diante de Deus, querendo que os filhos tenham independência com relação aos seus pais e decidam, ainda que crianças, por si mesmos. Por quê? Porque a ideia é que uma família corrompida, uma nação desestruturada, onde eles podem reinar com facilidade. O progressismo, o socialismo, o comunismo, ele tem essa premissa: para que ele chegue ao topo, ele tem que acabar com a estrutura vigente. O que ele faz então? Ele ataca famílias, porque destruindo as famílias, a sociedade enfraquece, aí ele pode chegar no topo com mais facilidade. A ideia espiritual não é diferente, é muito mais grave, claro, porque a situação espiritual de um povo é que vai ditar a situação política dele. Nunca o contrário. Dinheiro nunca faz alguém melhor. Então a ideia do autor é colocar assim: a família está corrompida, logo a nação vai se corromper. A família enfrenta problemas, logo a nação enfrentará problemas. Essa é a ideia. Isso começa com um texto que fala sobre um lar, que é o lar corrompido. Depois vai falar que Israel está se corrompendo e brigando entre si. Os irmãos estão se matando. O povo de Israel está em perigo. Essa é a ideia do autor.
Mas veja só, é a história de um lar. Olha aí. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, disse o quê? Olha só o que ele disse. E ao mesmo tempo é uma confissão, tá? Olha aí, vamos ler juntos? O versículo 2, leamos. Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados. Até, mãe, sabe aqueles 1.000, diz o texto, né? 1.100 ciclos de prata, interessante que vocês se lembram? É a mesma quantia que é oferecida a Dalila. Lembram? Alguns dizem que algumas coisas dessa história foram colocadas para fazer associação, não direta, mas indireta com os textos que vieram antes. Então é o mesmo valor. Então era muito dinheiro. Então o Mica diz assim, mãe, lembra aquele dinheiro que a senhora está deitando maldições sobre ele? Ou seja, alguém roubou a mãe de Mica. Só que a mãe de Mica não sabia que quem a tinha roubado era o próprio filho. E ela deitava maldições sobre quem roubou. Maldito seja quem tirou o dinheiro, meu dinheiro. Maldito seja, que Deus o destrua. Talvez Mica tivesse certamente, como era o místico, e a mãe dele também igualmente, tivesse ficado preocupado com a maldição. E a consciência dele pesou com medo da maldição. Se não tivesse maldição, talvez Mica permanecesse com o dinheiro que fora tirado de sua mãe. Mas como havia uma maldição sobre ele então vai e confessa o seu pecado à sua mãe. Diz, mãe, aquele dinheiro foi eu que tomei, foi eu que peguei. Agora veja a reação da mãe dele. Veja esse versículo 2 no final. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Ou seja, nenhuma palavra de repreensão, porque era meu filho. Se fosse o filho de outra, mas porque é meu filho, bendito, meu filho é um amor, bendito seja o meu filho do Senhor. A ideia é reverter a maldição. Ela estava amaldiçoando, embora não sabia o filho dela. Agora que ela sabe quem é, ela está procurando reverter a maldição. Não, maldito não, bendito. Bendito é meu filho. Nem sequer uma palavra de repreensão. Então veja, continua o versículo 3. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata, que era um grande valor, tá? A sua mãe, que disse, de minha mão dedico, olha o que a mãe de Mica diz, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Então veja, é mal em cima de mal. Veja, é roubo, maldição impensada, falta de palavra de repreensão e uma bênção no lugar, e agora pegue-se o dinheiro e promova o feitio de uma imagem de escultura e uma de fundição. A ideia aqui, a pergunta é, era uma imagem só ou duas imagens? A princípio da leitura parece ser lida duas imagens, uma imagem de escultura e uma imagem de fundição, mas o hebraico dá a ideia de uma imagem só, que foi esculpida e fundida, foi coberta por prata. Essa é a ideia do texto. Eu dedico esse dinheiro, meu filho, está me devolvendo, mas eu dedico esse dinheiro ao Senhor, olha só, né? A Yahvé, para quebrar o mandamento dele. Eu dedico esse dinheiro a Deus para quebrar o mandamento dele, que é não falar para ti imagem, que é o mesmo texto aqui, é a mesma palavra usada aqui, a imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Então veja como estava corrompida Israel, como estava corrompida a nação. Ele está dedicando ao Senhor algo que Deus proibiu fazer, e ela acha que vai adorar a Deus aquilo. E ele então diz, eu farei, com esse dinheiro será feita uma imagem de escultura. A ideia é que vai esculpir na madeira uma imagem, geralmente era a imagem de um animal, como nos textos bíblicos tem lá os bezerros, o bezerro de ouro foi esculpido, depois revestido de ouro. A ideia é essa, será esculpida uma imagem na madeira e será fundida, coberta de prata, porque ela deu, depois mais tarde, nós veremos, ela dá 200 ciclos de prata, para que seja derretida a prata e cobreceria a imagem de escultura. Então é uma imagem só, esculpida e posteriormente fundida. É a melhor maneira de entender o que está aqui, o original, ok? Veja lá, versículo de número 4. Porém,
Mica restituiu o dinheiro à sua mãe. A mãe disse: não, olha, fica com você, eu dedico esse dinheiro para que você faça um ídolo ao Senhor. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe. Veja agora, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives. Olha só, ela disse o que? Dedico esse dinheiro. Que dinheiro? Os 1.100 ciclos de prata. Só que ela vai tomar e vai dar apenas 200 ciclos. Não havia sinceridade nela. Nós lembramos, quando nós lemos esse texto, nós lembramos de Ananias e Safira. Lembra lá? Quando eles vão ofertar o dinheiro do campo vendido a Deus, e Pedro pergunta: está todo o dinheiro aí? Está. Vocês estão mentindo. É a mesma coisa aqui. Ela disse: eu dedico toda. Quando o filho, não, mãe, toma para você. Ela foi tentada pelo dinheiro e vou dar só 200 e ficou com o resto. O que ela fez com o resto nós não sabemos. Mas veja que não era sincero o desejo do coração dela. Ela faz uma promessa e ao mesmo tempo escuta. Estão vendo a corrupção espiritual aqui? Roubo, maldições impensadas, idolatria, promessas não cumpridas, insinceridade. Tudo isso está acontecendo aqui por conta da alienação acerca de Deus, porque o povo abandonou a Deus. E quando se abandona a Deus, não se pode esperar mais nada do que tudo isso que está acontecendo aqui. Algo mais, olha só o versículo de número 4. Então ela deu ao ourives aquele valor que era menor do que ela havia prometido, e o ourives fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. A mesma ideia, tá? Uma imagem só, tá? E a imagem, tá vendo? Agora no singular, por isso a confusão. Então, porque é uma imagem só, que é esculpida e depois revestida de prata, ok? E a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio ter uma casa de deuses. Aí literalmente, irmãos, no grego, no hebraico veio ter uma casa de Deus. Nós sabemos em Josué, nós já lemos Josué, o livro de Josué, nós lembramos que quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, eles fizeram da cidade de Siló a cidade onde repousaria o tabernáculo, ou a casa de Deus. Até que por fim Salomão construísse um templo. Havia um tabernáculo, lembra o tabernáculo? O lugar do tabernáculo era Siló. E todo Israel saía a Siló quando convocados para adorar a Deus em Siló, onde estava a casa de Deus. O que Mica faz? Eu não vou até Siló. Como naquele tempo havia rei, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem achava, o que achava mais reto, ele dizia: eu não vou em Siló. Mas não vou em Siló, eu vou adorar a Deus aqui mesmo. E é interessante que ainda hoje acontece isso. Hoje existem os desigrejados. São as pessoas que acham que não precisam ir na igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em casa, gente, no conforto da minha casa. Tem pregadores aí à torta e à direita, dos mais diversos tipos, para os mais diversos gostos. E eu posso ouvir o pregador em casa, gente. Eu posso, por exemplo, em casa tomar minha própria Santa Ceia. Vocês acreditam, irmãos, que existe até Santa Ceia, como vocês já viram, talvez vocês já tenham visto, mas eu quando vi, já teve um tempinho, já fiquei estarrecido. Existe Santa Ceia virtual, se tomar, você abre no site lá, tem um copinho lá da Santa Ceia, você clica nele e faz assim, ó, como se você estivesse tomando aquilo. Para que eu vou, irmãos? Para que eu vou perder tempo na igreja, irmãos? Às vezes a igreja é longe, às vezes a igreja dá um problema, igreja, negócio de relacionamento, dá um problema. Para que eu vou me meter nisso? Eu vou adorar a Deus na minha casa, que eu faço uma casa de Deus isso aqui, eu faço a minha própria casa de Deus, eu não preciso estar lá. O mesmo espírito e a mesma atitude que tomou Mica, dentro desse contexto aqui de corrupção em Israel. E agora veja, ele então faz uma casa de Deus, aquele era de casa de Deus, um tabernáculo para ele dentro da casa dele. E veja, fez uma estola sacerdotal, lembra da estola, né? Aquele pedaço de pano que cobria, vinha cortado do pescoço e descia, tá? Que o sacerdote possuía. Mica fez isso e está quebrando a lei de Deus, porque esta era um vestuário próprio para os sacerdotes. Ele não é sacerdote, ele não é da tribo de Levi, ele não é um levita, e ele está fazendo tudo isso, e dizendo que está adorando a Deus, tanto que ele está fazendo isso para consagrar-se a Deus. A mãe dele diz: ó, dedica esse dia ao Senhor. E toda essa corrupção você está vendo aqui. E continua, veja, e fez
de número 5, né? E fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. A ideia aqui de ídolos do lar é que ele fez ídolos menores para estarem juntos do ídolo que foi coberto de prata, a imagem da escultura que foi coberta de prata. Ele fez ídolos menores para colocar. A ideia de que ele está fazendo, ele está se preocupando com todos os elementos religiosos. E a ideia aqui é ter a bênção de Deus, ele imaginava ter, através da adivinhação. Ele tem uma estola sacerdotal, os sacerdotes consultavam a Deus, né? E Deus respondia. Então ele está procurando, dentro da casa dele, ter tudo isso, fazer todos os elementos, para que Deus o responda, para que Deus o acompanhe de certa maneira. Então veja, versículo de número 5, e consagrou, aonde, olha, é erro após erro. Primeiro é que ele não vai a Siló, ele cria uma casa, ele estrutura uma casa de Deus dentro da casa dele. Segundo, ele faz uma estola sacerdotal que era própria dos sacerdotes, nem levita ele era. Mais ainda, coloca mais ídolos dentro do lar. E consagra por fim um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então imagina, né? Que sacerdote maravilhoso seria o filho dele. Porque, ou seja, querendo ou não, quem é que vai estabelecer o correto lá? O sacerdote que é filho de Mica ou o próprio Mica que é pai do sacerdote? Aí é o sacerdote do sonho, né? Porque é meu filho. Então você não profetiza contra mim não, sacerdote. Não fala mal de mim não, porque você é meu sacerdote, é meu filho. Então eu estou sobre você. É muito interessante essa relação aqui. Nós vamos ver que ela acontece com o Levita também, que vem de Belém de Judá. É a mesma relação. A ideia de Mica é que ele não quer ter ninguém sobre ele. É por isso que muitas pessoas não frequentam a igreja. Não querem ser religiosos, mas sem igreja. Por quê? Porque à medida que eles entram na igreja e se comprometem com ela, eles estão debaixo de uma autoridade. Eles se colocam debaixo de autoridade. E se eu decido andar errado, não é muito lógico que eu queira me colocar debaixo da autoridade de alguém para poder ficar me cobrando que eu não vou fazer. Então, se eu posso adorar aqui em casa sem toda essa estrutura que me obrigará a fazer o que é certo, por que eu vou me meter com a igreja? Então veja, a questão, a desculpa que eles dão de espiritualidade, que Deus está em todo lugar, é tudo, meus irmãos, conversa boba, tolice, mentira, insinceridade, hipocrisia, para poderem se ver livres das autoridades religiosas que têm sim em amor cobrar os crentes daquilo que eles estão fazendo de errado, e estarem com amor, preocupados com eles. As pessoas não querem isso. Então é muito melhor, no caso de mim, ter um sacerdote que seja filho dele, que eu vou poder controlar com muito mais tranquilidade. Ok? Então olha lá, veja lá o final do texto, versículo 6, dessa película. Naqueles dias, vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais bem. Quando não há autoridade, quando não há supervisão da autoridade, então o que acontece? Há caos. O que se estabelece é o caos. Quando Deus é afastado, através da figura, que posteriormente viria a ser a figura do rei, quando a lei de Deus não é lembrada, então cada qual faz o que acha mais certo. E nós estamos vivendo essa época. Juízes não poderia ser mais contemporâneo do que é. Nós estamos vivendo a época que cada um faz o que acha mais. O pastor, ele hoje em dia, ele não tem, a palavra dele tem peso nenhum. Eu estava lendo um artigo que fala que a voz do pastor hoje na sociedade é a voz de mais um. É mais uma opinião, entre várias. A voz do pastor não é a voz de Deus, é mais uma voz entre muitas. Então tem a opinião do pastor, tem a opinião do psicólogo, tem a opinião do apresentador de televisão, e aí eu vejo, faço um suco daí, do que é melhor e sigo. A sociedade e a própria igreja cristã não tem visto na voz do pastor fiel o que é de fato a voz de Deus. Então cada um faz o que acha mais certo. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem assim: isso é a opinião do pastor, isso é a opinião do presbítero. Então você vê isso aqui. Cada um fazia o que está mais certo. O que vai de fato ficar de pé, permanecer de pé, no caso de Mica, no caso de Israel corrompido, e no nosso caso, infelizmente, muitos casos, é aquilo que eu achava que está certo. Independente da opinião de quem quer que seja, até mesmo daquela pessoa que Deus colocou sobre como autoridade
na minha espiritual, na minha vida. Isso é muito significativo, muito sintomático. Mas olha só, nós vamos parar aqui, não por hoje, vamos continuar até o texto que nós vemos, se Deus quiser, até o versículo 13. Mas eu quero fazer algumas aplicações aqui. A primeira é a seguinte: nós vimos aqui nessa primeira parte que, assim como no tempo de Mica, que o pecado era não só tolerado, como enaltecido, hoje também o pecado é tolerado e enaltecido. Mica, a mãe de Mica diz que vai fazer um rito, e naquela casa ninguém vê mal nisso. Pelo contrário, até se exaltam dizendo que aquilo será consagrado ao Senhor. É a exaltação do mal. Meus irmãos, não só na época de Mica, mas na nossa época hoje, tem se cumprido o que disse o profeta Isaías. Veja só: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Meus irmãos, o que nós devemos então fazer hoje? Nós devemos dar nome certo às coisas, dar nome, dar nome aos bois. O que é certo, o que é errado é errado. Nós não devemos, na linguagem de Paulo, sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes nós devemos reprová-las. Paulo diz: não sejais cúmplices. Vocês não podem permanecer calados quando vocês virem o mal. Vocês não podem chamar o mal de bem. Antes vocês não só não devem se envolver com essas coisas, mas também reprová-las. Sem medo. Sem medo. Quando alguém vem para dizer para você que a religião dele é uma religião mística, uma religião zen budista, misturada com um pouco de cristianismo, você tem que dizer em amor para a pessoa: olha, o que você crê, eu entendo, eu te ouvi, eu respeito a sua liberdade de expressão, mas eu devo dizer que eu não creio assim, que o que você crê está longe da Bíblia. Você precisa crer na Bíblia, é um direito seu não crer, mas eu não posso dizer junto com você que o que você crê é certo. Nós precisamos novamente estabelecer o que é certo e errado. Porque nós vivemos um tempo de confusão e nós temos nos calado e ajudamos assim o caos evangélico que há no nosso meio. Nós temos que reprovar as obras infrutíferas. Nós temos que dar nome às coisas e não nos calarmos, irmãos. Nós falamos tanto de evangelização. Isso é evangelização. No momento em que nós reprovamos as trevas e proclamamos a luz em Cristo e sua palavra, nós estamos evangelizando as pessoas. Segunda coisa é o sincretismo. Nós vivemos uma religião, meus irmãos, como naquela época, uma bagunça, uma mistura. Se fala adorar-se a Deus com ídolos do lar, com um sacerdote que nem levita é. É como nós estamos vivendo hoje. A religião de hoje, meus irmãos, é uma religião misturada, é um caldo, é uma bagunça. E tem se apresentado a Deus fogo estranho, Ele não pediu. Então nós vemos hoje nos cultos, e Deus nos guarde, nós vemos coisas que Deus não diz em sua palavra, que Ele não pediu para serem oferecidas. E nós vemos essas coisas. Nos lembra o texto de Nadab e Abiú, filhos de Arão, quando eles tomaram do fogo estranho e ofereceram a Deus. Diz o texto assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não lhes ordenara. Então, meus irmãos, veja só, nós cremos que as coisas claras com as quais nós nos apresentamos diante de Deus para adorá-lo, em sua palavra, devem sim serem realizadas no culto, mas aquilo que Deus não falou, nós não oferecemos. Mesmo que nós achemos que isso seja algo bom, mesmo que a sociedade, até mesmo as igrejas evangélicas ao nosso redor, aprove essas coisas, se Deus não nos deixou claro que devem ser oferecidas para Ele, nós não fazemos, porque corremos o risco de sermos punidos, castigados pelo Deus Santo, que só aprova em seu culto aquele que Ele claramente ordenou em sua palavra. Portanto, irmãos, esse é um problema que nós enfrentamos, e nós devemos adorar a Deus segundo
aquilo que Ele de fato prescreveu em sua palavra. E deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos, importante. Não só com relação à forma do culto, mas a essência do culto. Vou explicar. Deus ordenou a pregação da palavra dele no culto? Ordenou. Deus ordenou orações? Ordenou. Nós a fazemos. Deus ordenou dízimos e ofertas? Sim. Deus ordenou a eleição de diáconos e a sua ordenação? Sim. Mas se nós fizermos todas essas coisas, sem que o nosso coração esteja em Cristo Jesus sinceramente, sem que nós sejamos verdadeiramente crentes, Deus rejeita todas essas coisas, ainda que em questão de matéria estejam todas certas. Deus rejeitará. Não confiemos porque nós temos um culto tradicional e reformado. Deus não aceita solenidade com iniquidade no coração. Às vezes nós condenamos as igrejas, e é verdade, elas precisam ser exortadas do que elas fazem no culto lá. E o que elas fazem está errado mesmo. Nós devemos sim exortá-las, mas muitas vezes nós podemos fazer o que é certo aqui com o coração longe do Senhor, com a vida em pecado. E esse culto é tão odioso como qualquer outro culto que não é segundo a vontade de Deus. Não se engane, irmãos. Não se engane. Não devemos ficar, irmãos, pronunciando palavras em termos de calvinismo, reforma, igreja fiel, exposição da palavra, sem que a nossa vida seja consagrada a Deus. Isso não passa de hipocrisia. Embora o culto deve ser bíblico e reformado, o culto deve ser fiel, as tradições bíblicas devem ser guardadas, a solenidade deve se encontrar no ajuntamento cristão, porém, sem sinceridade, sem coração, isso é abominável a Deus. Deus não tem prazer nessas coisas, irmãos. Vamos lá, quarto e último dessa parte. Aprendemos também que toda vez que nós decidimos o que fazer sem a vontade de Deus estar nos guiando, tudo nos acabará muito mal. Você vê na casa de Mica a alienação de Deus. Eles achavam estar adorando a Deus, mas o que você encontra lá? Desobediência aos pais, roubo, maldições impensadas, adoração não segundo a vontade de Deus, idolatria pagã. Você encontra tudo. Por quê? Porque eles decidiram fazer o que lhes era mais certo. Eles deixaram de consultar as Sagradas Escrituras. Eles se deixaram abandonar da palavra de Deus. Portanto, o que nós podemos esperar quando isso acontece? Quando a igreja abandona a palavra de Deus, o que acontece? A adoração é corrompida, se transforma num caos espiritual, numa casa de idolatria. Nossa igreja pode se tornar uma casa, um templo de idolatria, se nós nos apartarmos da palavra de Deus. E lembrem-se, irmãos, a idolatria tem suas muitas facetas. Não precisa ter um ídolo aqui. Nós podemos adorar algum pastor, fazer dele guru, algo assim acima de Cristo. Nós podemos adorar aqui o prazer ao invés do Cristo, fazer da igreja que dá prazer. Nós podemos adorar o sucesso no meio da nossa comunidade. Nós começamos a promover coisas aqui que o mundo gosta, para que nós sejamos bem vistos por eles. Há várias facetas da idolatria. Que Deus nos livre de todas elas. E que nós lembremos do texto que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas vamos ao texto, vamos continuar a história de Mica. Veja em versículo de número 7. Então Mica preparou todo o culto na casa dele, certo? Todo de maneira corrompida, acha que está adorando a Deus. Agora veja o que diz o verso 7. Vamos ver juntos? O verso 7 e o verso 8, leiamos. Havia um moço de Belém, esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde? Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Vocês se lembram que os levitas da tribo de Levi não receberam herança na terra de Canaã? Quem lembra lá de Josué vai se lembrar disso, que no capítulo 21 de Josué são distribuídas as heranças a todas as tribos, menos a tribo dos levitas. Por que a tribo dos levitas não teria herança em termos de posse de terra? Por que não?
Porque, segundo o texto, a herança dos levitas é o Senhor. Em que sentido? Os levitas não precisavam de terra para produzirem o alimento, porque eles seriam alimentados das ofertas levadas ao templo. Por isso a ideia de a herança dos levitas é o Senhor. É interessante que, de certa forma, isso acontece com pastores. Pastores não têm uma residência, pelo menos por muito tempo, num lugar só. Eles são chamados de uma igreja para outra e eles vão na confiança de que Deus os guiará e dará condições de sustentação ali naquele local novo. Então, parece semelhante nesse sentido aos levitas. Os levitas também não tinham uma herança geográfica, mas eles confiavam no sustento que vinha de Deus, no serviço que eles prestavam a Deus. É por isso que esse levita, que vinha de Belém de Judá, não tinha um local, estava procurando um local onde ficar, porque Josué disse que os levitas seriam espalhados pelas tribos de Israel. Os levitas iriam morar, cada um deles, em a tribo que ele desejasse. Porque assim também era interessante. Você o da tribo de Manassés, que ficava bem ao norte de Jerusalém, não precisaria, no caso de consultar a vontade de Deus, de descer até Jerusalém para isso. Haveria um levita na cidade dele. Então Deus despediu os levitas na cidade, das tribos de Israel, para que cada tribo tivesse acesso ao ensino de Deus ali e não precisasse ir sempre a Jerusalém para isso. Daí então os levitas poderiam ficar onde bem parecesse. Daí você encontra esse levita em Belém de Judá, que fica ao sul, indo para o norte, ou noroeste, melhor, que era a região montanhosa de Efraim. E veja o que acontece então. Ele chegou até a casa de Mica, até a região que Mica morava. Então Mica perguntou a ele: de onde vens? Ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá, e vou ficar onde me parecer melhor, ou onde melhor me parecer. A ideia aqui é aquilo que a gente falou: o levita não tinha obrigação de ficar no lugar, ele não tem herança, ele está procurando lugar para ficar, e até aí nada de errado. Agora veja o que diz o versículo 10. Então lhe disse Mica: fica comigo então, e ser-me por pai e sacerdote. A ideia de pai aqui é a ideia de líder espiritual, de um guia. É interessante que os profetas eram chamados de pai. Os profetas do Antigo Testamento foram chamados de pai, porque eram os guias espirituais, aquele que conduz, como o pai conduz o filho. Tanto que vocês se lembram quando Elias foi levado do redemoinho ao céu, sem ver a morte, o que Eliseu gritou? Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. É maravilhoso esse texto. Quando Eliseu vê Elias sendo levado do redemoinho ao céu, ele diz: meu pai, ele lamenta. Porque o mestre espiritual dele, porque Elias era como se fosse um seminarista. Melhor, Eliseu era como se fosse o seminarista de Elias. Elias diz: meu pai, meu mestre, está indo embora. Ele lamenta. Aí diz assim: carros e cavaleiros de Israel. E quando eu li esse texto, muito tempo atrás, eu falei assim: por que Eliseu falou isso? Carros e cavaleiros. Mas não tem nada a ver com o contexto. A ideia é de que Elias era um profeta tão poderoso que ele valia um exército. Meu pai, Elias, é mais poderoso que um exército. Um homem de Deus é mais poderoso do que um exército. Alguém na mão de Deus é mais poderoso do que um exército. Que graça está na mão de Deus. Que graça é. Mas esse é assunto para outro sermão, certo? Vamos voltar aqui no texto. Então, os profetas eram chamados pais. Por isso que diz aqui: sempre por pai e sacerdote, Cristian. É o que diz aqui, meu irmão querido. O texto é quando Mica fala para o levita de Belém de Judá. E aí veja só o texto dizendo: e cada ano, olha só, hein? E cada ano te darei 10 ciclos de prata, e o vestuário e o sustento. O levita entrou, né? Já lhe foi, vai ter um dinheiro ali, vai ter um sustento. Está pensando nisso? Interessante que os levitas já estavam corrompidos também, porque o levita disse assim: como é que é? Eu vou ser do sacerdote na sua casa? Mas você está entendendo errado. A adoração é em Siló. Não tem sacerdote, né? Personal sacerdote agora, né? Tem gente que agora tem personal, tem os coaches agora, né? Os coaches espirituais. Você tem o seu pastor lá para você só, né? Mas o levita devia ter dito: não, o que é isso? O sacerdócio
Eu não posso ser sacerdote de uma pessoa. Mas ele foi comprado aqui, como os pastores geralmente são. Muitos pastores são comprados. Se tem uma pessoa dentro da igreja que tem a boa aquisição, muitos bens, muitas vezes os pastores não falam contra eles, não tem coragem de adverti-los, porque ó, dependem deles. Muitos pastores são comprados. E aqui a ideia é essa: olha, fica aqui comigo, está errado, mas eu vou te oferecer dinheiro. E veja o que aconteceu. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. Agora veja o que diz, o versículo 11. E o moço, aquele moço levita, lhe foi como um dos seus filhos. Está vendo a ideia? Ela voltou. O filho que o meu Mica consagrou como sacerdote, Mica o fez para poder ter controle sobre o sacerdote. Não o sacerdote sobre ele, não Deus sobre ele, mas ele sobre Deus através do sacerdote. E agora ele paga o sacerdote para o sacerdote fazer a vontade dele. Então a ideia do texto é: e aquele moço sacerdote foi como um filho de Mica. Ou seja, quem mandava lá era Mica. O sacerdote estava lá só para prefigurar. Tanto que ele vai dizer: agora eu sei que Deus está comigo, porque eu tenho um sacerdote, eu tenho um levita. Ou seja, era tudo só para prefigurar, só para parecer religioso. Mas Mica não queria saber de obedecer a ninguém, não a Deus, nem aos seus sacerdotes. Por isso que ele se preparou aqui para fingir que era um religioso. Mas o que ele quer menos é se envolver com Deus de maneira comprometida. Olha só o final do texto. Versículo de número 12. Consagrou Mica ao moço. Cheio de erros aqui, ó. Mica jamais poderia consagrar alguém. Consagrou Mica ao moço levita. Às vezes na igreja, eu já fui à igreja, assim, presbiteriana. Já fui à igreja, então assim, levanta as mãos aí, os irmãos levantam as mãos aqui para consagrar o fulano. Não. Esqueça. Não. Quem pode fazer a imposição de mãos são os presbíteros, como nós vimos hoje aqui. Aí qualquer pessoa que chega na igreja e tem uma vida não correta, está levantando mão para consagrar aqui, sem que a vida dele, nem mesmo a vida dele está consagrada. Como é que ele vai consagrar alguém? É o que está aparecendo aqui: Mica está consagrando alguém. É o idólatra. Ele está consagrando o levita. Está tudo bagunçado, irmãos. Como está também nos dias de hoje. Cada um faz o que acha melhor. Veja só, o versículo 13. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. A impressão do ímpio o levará à perdição. A impressão que o ímpio está bem, fazendo o que é errado, vai ser a desgraça dele. Então Mica achou que Deus era com ele. Por quê? Porque ele tinha um ídolo, ele tinha um sacerdote, ele tinha uma escola, ele construiu na casa dele uma casa de Deus. Agora Deus está comigo. Mica é a figura exata dos religiosos que se encontram no meio de nós. Eles acham, tem pessoas que acham, porque tem a Bíblia aberta na sua casa lá, no Salmo 91, que as coisas vão acontecer. Que, olha, o Senhor vai guardar essa casa que tem uma Bíblia aberta lá, como se fosse um amuleto. Na minha casa tem um... Veja, não quer dizer que eu não possa ter, tá? Estou dizendo que confiar nisso, apenas nisso, é um engano, é um dedo engano. A minha casa tem uns versículos, toda a porta da minha casa tem um versículo. Não quer dizer que não possa ter, mas a ideia de proteger a sua casa com versículos, isso é misticismo. Sabe onde os versículos devem estar? Antes, no seu coração. No seu coração. A gente coloca os versículos em tudo quanto é lugar, menos no coração. A palavra de Deus está em tudo quanto é lugar, como se fosse um amuleto. E aonde deveria estar, ela não está. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É ali que devem estar as palavras de Deus, ou a palavra de Deus. Mas Mica se dava por satisfeito se tivesse ali um aspecto dos elementos da religião. É aquela pessoa que, olha, eu vou na igreja domingo. Tá bom, Deus está comigo, porque eu vou à igreja. Eu não deixo de ir à igreja, eu tomei Santa Ceia. Hoje eu vou tomar Santa Ceia. Deus está comigo. Não. Ao contrário, lembra-se do que
Jesus disse, através do seu apóstolo Paulo, disse assim: aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A Santa Ceia pode se tornar a desgraça espiritual de uma pessoa, se ela não fizer de maneira sincera, segundo a graça de Deus. Então não adianta ter só os elementos do culto aqui, se o nosso coração não for de Deus. Tudo que nós fazemos no culto divino, se não for de coração, é abominável para Deus, como nós falamos outrora. E aqui eu termino com duas aplicações, duas lições dessa última parte que nós lemos, do versículo 7 até o 13. E a primeira delas é a seguinte: os pastores e líderes que Deus deu à igreja, prestem atenção, irmãos, não foram dados por Deus à igreja para dizerem e conduzirem o povo de Deus como Ele quer, como o povo de Deus quer ser conduzido. Não. Eles foram dados para fazerem na igreja segundo a vontade de Deus. Uma vez eu me lembro que um pastor me contou que um crente da igreja, ele chegou para ele e disse assim: olha, pastor, faz isso aqui direitinho, porque nós te elegemos para isso. Eles pensam que a dinâmica da igreja é a mesma de fora. Eu te elegi para isso, você é meu representante, você faz direito aí, hein? Não. O pastor, os líderes da igreja foram dados por Deus à igreja para edificar a igreja segundo a vontade de Deus. Isso deve ficar muito claro para nós como igreja e para nós como pastor. O pastor não é alguém dado à igreja para fazer o que a igreja quer, mas o pastor é dado à igreja para fazer o que Deus quer à igreja. Ele obedece à igreja. Ele não é um sacerdote comprado. Ele não pode ser. Olha, seu emprego depende disso. Se o senhor não fizer, o senhor vai embora. Ele não pode ser comprado. Ele faz o que Deus quer, mesmo que para isso ele tenha que ir embora. Não embora, Deus o guardará em algum lugar. Mas ele não vende a sua vocação. Como nós vimos aqui, o sacerdote vendeu, o levita vendeu. Segundo e último, é o seguinte: olha, irmãos, aqui eu queria terminar aqui com vocês, porque eu acho que é a parte central do texto, o ensino central. Nós podemos viver cercados de religião, mas ao mesmo tempo nós não sermos nova criatura em Jesus Cristo. Você pode estar cercado de religião, mas você pode ser alguém que não é piedoso. Você pode ser, mesmo eu e você, alguém que não seja crente, embora estejamos cercados de cristianismo. Você vai a uma igreja, você pertence a uma igreja cristã, os seus parentes são crentes, na sua casa tem uma Bíblia, os seus amigos são todos da igreja, você pode estar, você vai a congressos, você vai a eventos, você está cercado de igreja, mas ao mesmo tempo, o seu coração pode estar alienado de Deus. Não vê Mica? Ele está cercado de elementos religiosos, mas o coração dele está longe de Deus. Religião, eu volto a dizer, religião não é uma igreja apenas. Religião, cristianismo, não é apenas algo religioso, um rito religioso. Cristianismo é relação verdadeira com Cristo Jesus. É conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Isso é cristianismo. Cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo. É conhecer e ser dele como ele é nosso. Não é religião, não é ir só à igreja. É ir à igreja, mas é muito mais do que isso. Meus irmãos, que Deus abençoe. Na verdadeira religião, em Cristo Jesus. Amém. A mighty fortress is our God.